Você já parou para se perguntar o que realmente aconteceu com os anjos caídos? Aquelas criaturas divinas que, por um motivo ou outro, desafiaram o próprio Deus e foram lançadas para longe do paraíso celestial. Não é apenas uma narrativa antiga e esquecida, é um conto que ressoa em nosso mundo até os dias de hoje, influenciando nossas vidas de maneiras que talvez você nunca tenha considerado. Você já se sentiu como um anjo caído, afastado de algo que um dia considerou divino? Talvez você esteja lutando contra suas próprias batalhas internas, questionando o propósito da sua existência. Ou talvez você esteja simplesmente curioso, sedento por conhecimento sobre os mistérios ocultos do universo. Seja qual for o motivo que o trouxe até aqui, uma coisa é certa: você está prestes a mergulhar em uma jornada que desafiará suas crenças e abrirá seus olhos para novas possibilidades. Então, prepare-se para descobrir a verdade por trás dos anjos caídos e como ela pode mudar sua percepção do mundo para sempre. No início dos tempos, quando o universo ainda estava em sua infância cósmica, antes mesmo da concepção da Terra e da humanidade, havia uma hierarquia celestial estabelecida. Nessa hierarquia, os anjos eram os mensageiros divinos, servindo como intermediários entre Deus e o restante da criação. E entre esses seres celestiais, um se destacava: Lúcifer, o mais belo e poderoso dos anjos. No entanto, a beleza e o poder de Lúcifer foram também a fonte de sua queda. Movido por um desejo insaciável de igualdade com Deus, Lúcifer se rebelou contra a autoridade divina, desafiando o próprio Criador. Sua revolta foi seguida por uma guerra nos céus, onde ele e seus seguidores, os anjos que compartilhavam de sua visão ambiciosa, lutaram contra as hostes celestiais leais a Deus. Essa guerra, conhecida como a Guerra Celestial, foi um evento cataclísmico que abalou os fundamentos do universo. Os anjos leais a Deus, liderados pelo arcanjo Miguel, enfrentaram os rebeldes com determinação e coragem, defendendo a ordem divina contra a rebelião de Lúcifer e seus seguidores. No auge da batalha, Lúcifer e seus seguidores foram derrotados e expulsos do céu. Esta foi a queda dos anjos, um evento que marcou um ponto de virada na história celestial e teve consequências que reverberaram por toda a criação. Os anjos rebeldes, agora conhecidos como anjos caídos, foram banidos para um lugar de exílio e condenação, separados para sempre da presença de Deus. Mas a queda dos anjos não foi apenas um evento isolado no passado distante. Ela continua a ressoar nos corações e mentes da humanidade, se refletindo em mitos, lendas e tradições ao longo dos séculos. A história dos anjos caídos é uma lição sobre os perigos da ambição desmedida, da arrogância e da rebelião contra o divino. No desenrolar do grande conflito celestial entre as hostes angelicais, uma questão crucial surge: qual foi o destino dos anjos caídos após sua rebelião contra Deus? Essa é uma indagação que tem fascinado a humanidade ao longo dos séculos, permeando mitos, lendas e tradições religiosas. E embora as interpretações variem, há certos elementos comuns que ajudam a entender o que aconteceu com esses seres rebeldes. Segundo algumas tradições religiosas, os anjos caídos foram banidos para um lugar de exílio e condenação, separados para sempre da presença divina. Essa ideia de um castigo eterno reflete a noção de que a rebelião contra Deus é um pecado imperdoável, condenando os rebeldes a uma existência de sofrimento e tormento. No entanto, outras interpretações sugerem que os anjos caídos não foram totalmente abandonados por Deus, mas sim relegados a um estado de isolamento e privação espiritual. Nessa visão, o exílio dos anjos rebeldes é mais uma questão de separação voluntária, onde eles se afastam da luz e da graça divina por escolha própria, em vez de serem expulsos à força. Além disso, há quem acredite que os anjos caídos não estão confinados a um único lugar ou dimensão, mas sim que vagam livremente pela terra e pelos reinos espirituais, exercendo influência sobre os assuntos humanos de maneira sutil e muitas vezes maligna. Essa visão sugere que os anjos caídos continuam ativos no mundo, buscando corromper e seduzir os seres humanos para longe do caminho da retidão. Algumas tradições religiosas oferecem uma visão mais otimista do destino dos anjos caídos, sugerindo que eles têm a oportunidade de se redimir e retornar à graça divina através do arrependimento e da humildade. Nessa perspectiva,
a queda dos anjos é vista como um teste de fé e lealdade, onde aqueles que se desviaram do caminho têm a chance de se reconciliar com Deus e serem perdoados por seus pecados. Independentemente da interpretação específica, o destino dos anjos caídos continua a ser um mistério envolto em especulação e controvérsia. Mas o que é claro é que sua queda serve como um lembrete poderoso das consequências da desobediência e da rebelião contra o divino. E ao refletirmos sobre o destino desses seres celestiais, somos convidados a examinar nossas próprias escolhas e a buscar a verdadeira redenção através da fé e da obediência a Deus. Na vasta cultura popular, os anjos caídos têm desempenhado um papel intrigante e muitas vezes sinistro. Essas figuras misteriosas e enigmáticas capturaram a imaginação de artistas, escritores e cineastas ao longo dos séculos, inspirando uma infinidade de obras de arte, filmes, livros e músicas que exploram sua natureza ambígua e suas motivações obscuras. Uma das representações mais icônicas dos anjos caídos na cultura popular é a obra-prima literária Paraíso Perdido, de John Milton. Neste épico poético, Milton narra a queda de Lúcifer e seus seguidores, oferecendo uma visão complexa e multifacetada dos anjos rebeldes e de sua luta contra o domínio divino. Paraíso Perdido não apenas popularizou a história dos anjos caídos, mas também influenciou profundamente a maneira como esses seres são retratados na cultura ocidental. Além da literatura, os anjos caídos também encontraram um lar no cinema, onde foram representados de diversas formas, desde sedutores e encantadores até assustadores e demoníacos. Filmes como Anjos Rebeldes, Constantine e Legião exploram o tema dos anjos caídos de maneiras únicas, oferecendo novas interpretações e perspectivas sobre esses seres enigmáticos. Na música, os anjos caídos são frequentemente evocados como símbolos de rebelião, tentação e decadência. Artistas de todos os gêneros, desde o rock até o hip-hop, usam imagens e metáforas relacionadas com os anjos caídos para transmitir uma variedade de emoções e ideias, desde a angústia existencial até o desejo de liberdade e autodeterminação. Além disso, os anjos caídos também têm sido explorados em outras formas de mídia, como jogos de vídeo, séries de TV e quadrinhos, onde continuam a exercer um fascínio duradouro sobre o público. Seja como vilões sinistros ou anti-heróis trágicos, esses seres sobrenaturais continuam a cativar nossa imaginação e a nos fazer questionar as fronteiras entre o bem e o mal, o divino e o profano. O papel dos anjos caídos na cultura popular é um reflexo da fascinação humana pelo desconhecido, pelo sobrenatural e pelo misterioso. E à medida que continuamos a explorar essas figuras complexas e intrigantes, somos convidados a refletir sobre nossa própria natureza humana e as escolhas que fazemos em nossa jornada através da vida. Na busca pela verdade por trás do mito dos anjos caídos, nos deparamos com uma série de interpretações e teorias que buscam lançar luz sobre esse enigma celestial. Enquanto algumas fontes religiosas oferecem uma narrativa clara e definida sobre a queda dos anjos, outras abordagens sugerem uma visão mais complexa e ambígua dessa história antiga. Uma das questões mais debatidas é a origem do mito dos anjos caídos e sua relação com outras tradições culturais e religiosas. Alguns estudiosos argumentam que a história dos anjos rebeldes tem raízes em mitologias antigas, onde figuras divinas caídas são frequentemente associadas a temas de rebelião, queda e redenção. Essa perspectiva sugere que o mito dos anjos caídos é uma expressão universal da luta entre o bem e o mal, que transcende as fronteiras da religião e da cultura. Outra área de controvérsia diz respeito à identidade dos anjos caídos e seu papel na hierarquia celestial. Enquanto algumas tradições religiosas identificam Lúcifer como o líder dos anjos rebeldes, outras fontes sugerem que há uma variedade de seres angelicais que participaram da rebelião. Essa diversidade de interpretações levanta questões sobre a natureza dos anjos caídos e seu papel no plano divino. Além disso, há também discussões sobre o destino final dos anjos caídos e a possibilidade de redenção para esses seres. Enquanto algumas tradições religiosas afirmam que os anjos rebeldes estão condenados a um destino eterno de sofrimento e tormento, outras oferecem a esperança de que esses seres
possam se arrepender de seus pecados e serem reconciliados com Deus. Essa tensão entre o castigo e a redenção é uma questão central no mito dos anjos caídos e continua a intrigar e fascinar aqueles que buscam entender a natureza da divindade e do livre-arbítrio. Nessa jornada pela verdadeira história dos anjos, somos confrontados com a complexidade e a profundidade desse tema milenar. Exploramos mitos e lendas, examinamos interpretações religiosas e mergulhamos nas representações dos anjos caídos na cultura popular. E embora muitas perguntas permaneçam sem resposta, uma coisa é clara: o mito dos anjos caídos continua a exercer um poderoso fascínio sobre a imaginação humana, inspirando reflexões profundas sobre a natureza do divino e do humano. Nossa jornada nos levou a refletir sobre temas universais, como a rebelião, a redenção e a busca pela verdade. Descobrimos que por trás das representações dramáticas e das histórias fantásticas, há uma rica tapeçaria de significados e simbolismos que ressoam em nossas próprias vidas. Pois, assim como os anjos caídos enfrentaram desafios e tentações, também nós enfrentamos nossos próprios desafios e buscamos encontrar o caminho certo em meio à escuridão. Somos convidados a continuar nossa busca pela verdade e pela compreensão, não apenas sobre os anjos caídos, mas também sobre nós mesmos e nosso lugar no universo. Pois, ao compreendermos os mistérios dos céus, também podemos nos aproximar da verdadeira essência de nossa própria humanidade e encontrar significado e propósito em nossas vidas. Que esta jornada pela verdadeira história dos anjos tenha sido uma fonte de inspiração e reflexão para todos vocês. Que possamos continuar explorando os mistérios do universo com humildade, curiosidade e um desejo sincero de compreender. E que, ao fazermos isso, possamos encontrar não apenas respostas, mas também uma maior conexão com o divino e com os mistérios da existência.